Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo para o canal. E vamos iniciar agora o prometido aos irmãos, que é sobre o dízimo. Vai ser uma série de vídeos porque eu fiz um estudo e ele é muito grande, não tem como a gente fazer num vídeo só. Então eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, deixem seu joinha, deixem seus comentários, porque nos ajuda a nós aprendermos com os irmãos também. Nessa série nós iremos iniciar falando a respeito do dízimo na época do templo e vamos finalizar essa série com o dízimo nos dias de hoje após o templo. Então, para iniciar, eu quero iniciar aqui com os 3 dízimos, como eu expliquei no vídeo passado. E nós vamos para as primícias, começando com as primícias que você encontra em Levítico, capítulo 23, do versículo 9 ao 14, e no capítulo 2 de Levítico, do versículo 12 ao versículo 16. As primícias eram os primeiros frutos. Era o primeiro dízimo de um ciclo de 7 dízimos. Então, a primícia era o primeiro dízimo de uma série, de um ciclo de 7 dízimos. Os 3 primeiros dízimos eram dos Kohanim, os sacerdotes. O 4º era dos levitas. O 5º era o dízimo dos dízimos. Esse dízimo era dado pelos levitas aos sacerdotes, do que eles recebiam do povo de Israel. O 6º era um segundo dízimo de toda a produção que devia ser juntada, levada a Jerusalém, acolhida toda a produção, levada a Jerusalém, e lá você comia desse dízimo junto com sua família. Você se alegrava na presença do Senhor junto com sua família. Este era o segundo dízimo, que de subdividido está no 6º dízimo. O 7º era o dízimo trienal, de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos você tirava o dízimo e colocava nas portas, na sua cidade. Você não ia a Jerusalém, você não ia se alegrar na presença do Senhor com esse dízimo, com sua família. Esse dízimo era para os pobres, conhecido como dízimo dos pobres. Era para, não pode esquecer, os levitas, que não tinham herança em Israel, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Esse era o 3º dízimo, que era colhido, era tirado de 3 em 3 anos. Então, fazendo um resumo geral aqui. Primeiro dízimo dividia-se em 3. Os 3 primeiros eram dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os filhos de Arão. Eu estou explicando bem direitinho porque no desenvolver do vídeo nós vamos ver algumas complicações para se desenvolver o dízimo hoje. Certo? Então, esses 3 dízimos eram para os sacerdotes que eram descendentes de Arão. O 4º dízimo era dos levitas, ou seja, os da tribo de Levi, que cuidavam do templo. O 5º dízimo era o levita que dava, e era um dízimo dos dízimos.
Essa foi a primeira divisão do primeiro dízimo, uma subdivisão. Você pega o primeiro dízimo e divide ele em 3, certo? O terceiro é dos filhos de Arão, o quarto dos levitas e o quinto, né, do dízimo dos dízimos que era dado, os levitas davam aos sacerdotes. Tudo bem até aí, né? Tudo ok? Bom, o segundo dízimo era o dízimo anual. Era para ser gasto em Jerusalém com a sua família. Você pegava o dízimo, ia para Jerusalém e lá você se alegrava junto com sua família na presença do Senhor. Esse era um dízimo anual. O terceiro dízimo era também um dízimo único que você dava de 3 em 3 anos, um ciclo sabático, né? Descanso da terra. 3 em 3 anos você dava esse dízimo, não precisava você ir a Jerusalém, você não participava dele, ele ficava na sua cidade, colocava nas portas da sua cidade, para quem? Para os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. É o dízimo dos pobres. Então aqui a gente vê quanto é complicado a lei do dízimo, porque são 7 dízimos divididos em 3, com 3 finalidades diferentes. Cada dízimo tinha uma finalidade. Eu garanto a você que eu acho que você nunca ouviu essa explicação a respeito do dízimo. Você nunca viu ninguém ensinando isso aqui que eu estou ensinando a você, numa igreja, numa congregação, onde seja. Hoje, ainda vem uma complicação maior. Por quê? Primeiro, os sacerdotes são filhos de Arão. Como é que eu vou dar o dízimo ao sacerdote e onde é que eu vou encontrar um filho de Arão? Não é todo dia que você encontra com um filho de Arão. Segundo obstáculo, os levitas da tribo de Levi. Eu teria que fazer um DNA lá em Israel para saber quem era descendente da tribo de Levi para poder entregar esse dízimo do levita. Outro obstáculo, o local de entrega. Onde é que era devolvido o dízimo? No templo. Aonde? Em Jerusalém. E o templo não existe mais. Já foi destruído o primeiro templo e o segundo templo. A parte mais fácil seria o dízimo dos pobres, porque o próprio Yeshua, Jesus, ele disse que pobres, né? Jesus falou que sempre terei os pobres entre vocês. Então, essa seria a parte mais fácil para que nós pudéssemos dizimar. Tá? Mas calma, que é só uma introdução para você conhecer a lei do dízimo e depois nós entrarmos no assunto propriamente dito, se é legal, se eu posso dizimar hoje e como e onde eu dizimar. Então, mais uma vez aqui, vamos para a Bíblia, né? Primeiro dízimo dos sacerdotes e levitas, número 18, de 20 a 24. Versículo 21 diz: todos os dízimos. Esse dízimo é chamado no Tanar de Maaser Risbon e era ofertado pelos agricultores e pecuaristas. Dízimo dos dízimos, número 18, 25 a 32. No versículo 26, dízimo dos dízimos é conhecido no Talmud como terumar. Terumar, Maaser, oferecido pelos levitas. Os levitas é quem davam esse dízimo aos sacerdotes. Esse dízimo traz uma lição muito grande para nós. Traz uma lição belíssima para cada um de nós.
Mas que lição, professor, esse dízimo traz? É que esse dízimo, né, os levitas, mesmo vivendo dos dízimos e das ofertas do povo de Israel, eles aprendiam com isso doar do que eles tinham, do pouco que eles tinham, eles doavam para os maiores. Eles não doavam para os menores, para os pobres, eles doavam para os maiores. Para quem? Para o sacerdote, que era o dízimo do dízimo. Só o levita dava esse dízimo e entregava esse dízimo ao sacerdote, que era superior a ele. Por quê? Os levitas é quem cuidavam de todo o serviço do templo. Era pelos levitas, eles não tinham herança em Israel. Eles não possuíam terra, não possuíam nada. Eram pobres. Né? E serviam no templo, fazendo todo o serviço do templo. E o sacerdote tinha a parte de abençoar, de fazer oferendas ao Deus Altíssimo. O dízimo anual se encontra em Deuteronômio 12, do 22 ao 27, do versículo 22 ao versículo 27. Este era para todo judeu e, certo, aí se alegrar em Jerusalém com sua família na presença do Deus. Então eles faziam uma festa grande e se alegravam na presença de Deus com esse dízimo. E o dízimo trienal, de Deuteronômio 14, 28 ao 29, de 3 em 3 anos, você dava esse dízimo aos pobres na sua cidade. Lembre-se que você não podia esquecer dos levitas. Então era levita, você estava na porta da cidade e comiam desse dízimo os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Esse era o dízimo de 3 em 3 anos, conhecido como dízimo dos pobres. Uma observação. Eu quero que, não sei se tem, mas deve ter algum irmão católico acompanhando esse meu canal. Então, os católicos, se você pegar uma Bíblia católica, os evangélicos, tem muita Bíblia católica boa, como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, uma Bíblia muito boa para você estudar, para você fazer estudo. Então, se você pegar o livro de Tobias, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, ele explica bem direitinho esses dízimos, como eram entregues. Então, nós vamos encontrar nesse estudo, tanto no Taná, né, na Torá e no Novo Testamento da Brit Hadashah, o dízimo, a entrega do dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 2, né? Abraão deu o dízimo de tudo. Então, mas será que Abraão realmente deu o dízimo de tudo? De que foi que Abraão deu o dízimo? Abraão deu o dízimo das melhores coisas do despojo de guerra. E ele deu o dízimo a quem? Melquisedeque, que era sacerdote. Então ele entrega o dízimo, né, dos despojos ao sacerdote. Para quê? Para que o sacerdote ore e tire toda a maldição de guerra que estava sobre tudo que ele trazia. Ele não deu dízimo do que era dele, Abraão. Não, ele deu do despojo de guerra. E por que eu digo que ele não deu dízimo do que era dele? Porque você lembra que no versículo 2, ele fala o seguinte, que o rei de Sodoma chega para ele e diz, me entrega só o povo e os despojos você fica com ele. Ele disse, não, eu não quero nada de despojos para depois você não dizer que me enricou. Então, Abraão não ficou com nada daqueles despojos daquela guerra. Ele deu o dízimo do despojo de guerra para que o sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém, pudesse orar e tirar toda a maldição dos despojos de guerra. Então, aqui é a primeira parte do estudo sobre o dízimo. Aqui nessa parte nós aprendemos como funcionava o dízimo, o mandamento do dízimo no
Antigo Testamento ou na Torá, do Taná. E também nós pegamos a Brit Hadashah, né? Hebreus capítulo 7, versículo 2. Fique com a paz do Senhor. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo com a continuação. Não percam o próximo vídeo, amanhã vai ter outro vídeo, continuando o mesmo assunto, onde nós vamos falar de Terumá, Marsé e Halá. Amém? Fique com o Senhor e que Ele nos ajude a entender realmente a sua palavra.